carnaval ainda nem começou oficialmente e as hostilidades contra os cristãos, como sempre, já são latentes na sociedade. Olha aquilo ali, gente. Olha isso aqui, para a porta da igreja, tá? Eu tô falando, olha... Hoje eu vou reagir com vocês a um vídeo que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde um bloco de carnavalescos simplesmente parou na frente de uma igreja cristã, um momento de culto, e começou a insultar, a ofender e a se posicionar de maneira até mesmo grosseira e sim, violenta, contra o povo de Deus que estava reunido ali naquela denominação. Então hoje eu vou analisar esse vídeo com vocês, vou reagir com vocês a essa hostilidade do mundo contra a Igreja do Senhor, que só tende a crescer, e eu vou te mostrar o que a Bíblia fala acerca disso. Qual é a postura que nós, como cristãos, devemos ter diante de tudo isso, e o que nós devemos esperar para o futuro, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como sempre, nós vamos fazer tudo isso aqui no canal, à luz da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Pedro, e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas, tá? Então, sem enrolação, né, eu já tô aqui, eu vou colocar para vocês o vídeo, eu vou, deixar o vídeo rolando aí, e depois eu volto e vou te explicar o que vai acontecer, tá bom? Dá uma olhada aí no que aconteceu na frente da igreja Boas Novas, no dia 5/2/2026, semana passada agora, né, o final de semana. Uma rádio de grande circulação aqui em Belo Horizonte divulgou aí nas suas páginas no YouTube. Dá uma olhada aí. Olha aquilo ali, gente. Olha isso aqui, para a porta da igreja, tá? Eu tô falando, olha, que abuso, gente, é muito abuso, assim, sabe? Eu sei que as pessoas têm liberdade de expressão, mas, poxa, a gente não faz isso nos terreiros, a gente não faz isso no centro espírita, a gente não faz isso em igreja católica, a gente não faz isso em nenhuma denominação, não. É abuso mesmo. Olha só, gente, o culto acabou, o pessoal não consegue sair, porque tem um bloco de carnaval ali. E olha só como é a afronta, eles pararam na porta da igreja, não deixando ninguém sair. E estão gritando assim, eu não vou embora. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É muito abuso, né? E se é a gente? E se é o oposto? Bom, e aí fazendo um breve comentário aqui, antes da gente ir para a Bíblia, ver o que ela fala, e hoje eu estou até com outro recurso adicional aqui para trazer para vocês, como um exemplo histórico, da resposta da Igreja de Jesus Cristo a esse tipo de movimentação, a esse tipo de hostilidade. A moça fala assim, nós não vamos nos eventos deles, nós não fazemos a mesma coisa, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado sempre, tá bom? Nós sabemos que existem sim evangélicos, não cristãos, evangélicos que são chatos. Aí na internet tem evangélico chutando o santo, tem evangélico entrando dentro de terreiro e fazendo coisas terríveis. Então assim, a gente precisa só fazer uma diferenciação muito clara. Dentro da igreja existem cristãos genuínos e existem aqueles que são chatos mesmo, não são crentes, não são cristãos, agem como mundanos dentro da igreja. A postura do cristão nunca pode ser de revidar, nunca pode ser de retrucar, e eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Então assim, para o vídeo ficar mais claro hoje, à luz das escrituras, vai ser quase que uma aula de escatologia, eu vou dividir ele hoje em 4 partes. Na primeira parte, eu vou explicar para vocês o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os santos apóstolos disseram acerca dessa hostilidade do mundo com relação à igreja. Vou falar com vocês na segunda parte como a Bíblia descreve a perseguição que vai ocorrer contra os cristãos, Na terceira parte, eu vou falar com você como os cristãos devem responder a esse movimento de hostilidade biblicamente. E aí eu vou trazer para você também alguns posicionamentos da história da igreja, dos pais da igreja, de mártires da igreja, acerca da perseguição que já ocorreu em outros tempos da igreja. Para a gente poder tirar um exemplo, para a gente poder ser instruído. Porque quem não conhece a sua história, infelizmente, pode acabar cometendo erros gravíssimos que já ocorreram no passado. Bom, gente, e o primeiro ensinamento que a Bíblia tem, assim, muito claro para nos orientar, para nos informar, em João capítulo 15, por exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz com muita clareza que se o mundo nos odeia, nós deveríamos ficar cientes que o mundo odiou Jesus Cristo primeiro. Eu sempre falo, gente, que não existe possibilidade de interação do cristão com o mundo. Por quê?
porque é como se fosse água e óleo. Não se mistura, não tem como. Não tem ali um ponto de contato, não tem ali uma área cinzenta onde o mundo e a mente de Cristo elas têm algum tipo de comunhão, algum tipo de paz, algum tipo de amizade. Não. O mundo e Cristo são diametralmente distantes, separados. Não tem como. Por isso a Bíblia nos orienta, por exemplo, no Salmo capítulo 1, a não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. E hoje eu fico vendo, e eu sei que vão haver pessoas aqui que discordam de mim, mas por favor, veja meus argumentos, reflita sobre eles, para você poder entender aonde eu vou chegar. Eu fico vendo cristãos honestos, sinceros, depositando a sua esperança, a sua confiança em políticos que muitas vezes nem cristãos são, ou então dizem que são cristãos só para poder se aproveitar do voto da bancada evangélica. Confiando, depositando a sua esperança em líderes humanos, que são movidos aí por ganância, por todo vento de doutrina, pelo seu ventre, né, pelas suas concupiscências pecaminosas, e que só pegam as pautas cristãs, né, contra o aborto, pró-vida, contra a família, a favor da família, enfim, esse tipo de coisa que tem por aí, e falam, não, nós temos que eleger esse candidato porque eles representam as nossas pautas. E não, gente, o mundo não representa as nossas pautas. Quando essas pessoas que se dizem, né, representantes dos cristãos, enxergarem outra oportunidade, por exemplo, vamos supor que amanhã o Brasil inteiro vai para o candomblé. Amanhã a pauta dele vai ser defender o candomblé. Não existe interação. O mundo, esse comportamento que eu coloquei para vocês aí no vídeo, que foi filmado e comentado aí pela moça que estava gravando, é o de se esperar do mundo com relação a mim e a você. O que nós precisamos compreender, e isso vai facilitar, né, até mesmo quando a perseguição bater na nossa porta, o que a gente precisa enxergar é, se o mundo está nos perseguindo, louvado seja o Senhor. Porque o mundo vê em mim e em você o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo persegue o mundo? De maneira nenhuma. O reino não vai combater contra si mesmo. Então um mundano, um ímpio, ele nunca vai ligar para a impiedade de outro mundano e outro ímpio. Porque é amizade. Agora, se você está adorando o Senhor, se você está vivendo uma vida cristã, o mundo vai te odiar. Em Mateus capítulo 10, é o próprio Senhor Jesus quem diz que o mundo iria nos perseguir por causa do nome dele. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele orienta: quem quiser viver de maneira piedosa em Jesus Cristo vai ser perseguido. A partir do momento que você ouviu a proclamação do Evangelho, que você creu verdadeiramente, né, o Espírito Santo graciosamente te regenerou, te concedeu fé para crer, a partir desse momento, você colocaram em você, em que você assumiu também isso, né, uma placa nas suas costas de alvo, um alvo prioritário, um alvo preferencial para a perseguição e para a morte do mundo contra você. Gente, eu falei nós estamos em 26, né, 25, 24. No final de 2024, eu falei, olha, no carnaval de 2025, vocês vão ver como a perseguição contra a igreja, como o insulto contra Deus vai aumentar, como a incidência dessas coisas vai ser cada vez maior. Eu tenho certeza, meus irmãos, daqui 2 meses aí, eu não sei quando vai ser o carnaval, você pode ter certeza, vai ter alguém ofendendo a Cristo, ofendendo a fé cristã, e vai ficar por isso mesmo, porque aí é expressão cultural. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, olha qual é a orientação do apóstolo quando nós vemos esse tipo de coisa acontecendo, quando nós vemos a perseguição batendo na nossa porta, quando nós vemos o mundo insultando e tentando violar os nossos lugares de culto. Olha isso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O que Pedro está falando? Gente, naquela época foram mais de 200 anos de perseguição contra os cristãos. Quando Pedro está usando aqui a linguagem de fogo ardente, ele não está usando uma metáfora, uma hipérbole, uma alegoria, não. Era literalmente fogueira em praça pública, onde as pessoas batiam na sua porta. Recebemos uma denúncia que você é cristão. Nega Jesus Cristo. Não, não vou negar. Pega a pessoa e a família dela, em muitos casos, e coloca em praça pública para pegar fogo na fogueira ardente. E qual que é a resposta que Pedro está dando para esse tipo de situação? Não se espantem, como se fosse algo extraordinário acontecendo. Não. Quando o mundo estiver batendo na porta da sua igreja, quando as pessoas estiverem te insultando na porta da sua igreja, lá no seu serviço, quando você falar que é cristão e eles te ofenderem, te excluírem,
não fique espantado, não fique surpreso, não se assuste e fale, gente, o que é isso que está acontecendo? Não, o apóstolo Pedro está falando, olha, pelo contrário, se alegrem, porque vocês também estão sofrendo, compartilhando do sofrimento de Cristo, mas na revelação da sua glória, vocês também irão se alegrar, porque o Senhor vai voltar, vai nos chamar, vai nos buscar, e nós seremos manifestos como seus filhos ali em corpo glorificado junto com ele. Então esse tipo de coisa é o que se espera. O que não se espera é pegar uma igreja e mandar ela para o carnaval, como vi aqui recentemente, uma igreja presbiteriana. Eu não vou colocar foto para vocês aí não, porque tem imagem de pessoas, enfim, tem menor de idade, e eu não vou colocar não para não ter problema. Mas uma igreja presbiteriana, gente, uma igreja que sempre foi tradicional, e aqui eu não estou julgando todas as igrejas presbiterianas, tá? A gente sabe que tem maçã podre no meio. Uma igreja presbiteriana mandando bloquinho. Ah, não, pastor, é evangelismo. Isso não existe, gente. É a mesma coisa de descende. Isso não existe, isso não é ser cristão. Isso é se assentar na roda dos escarnecedores. A coisa é tão séria, que agora entrando na segunda parte do vídeo, eu vou demonstrar para vocês o que a Bíblia fala, como vão ser essas perseguições. Se você abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, eu estou abrindo aqui para você, na verdade, né? Mateus capítulo 5, verso 11, olha o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz acerca de alguns formatos de perseguição que nós viríamos a passar por conta do nome dele. Mateus 5, versículo 11, vou ler o 10 da verdade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus já está falando, perseguição vai ocorrer. E olha como vai ser isso. Bem-aventurados vocês serão quando, por minha causa, começarem a injuriar vocês, começarem a perseguir vocês, começarem a mentir contra vocês e disserem tudo quanto é tipo de coisa ruim contra vocês. É isso que Jesus está falando que vai acontecer. E o que ele fala? Se alegrem, regozijem-se, porque o seu galardão vai ser grande nos céus. Porque assim como os profetas foram perseguidos, que viveram antes de vocês, o mesmo vai acontecer comigo e com você. Gente, para mim é inconcebível alguém dizer que é cristão e ameaçar outra pessoa de responder com processo porque ela foi insultada por conta do nome de Jesus. Uma pessoa que se diz cristã e ela se sente insultada, injuriada, ofendida, supostamente, né, pela sua fé em Jesus Cristo, e vai para um tribunal secular para poder pleitear uma causa da justiça, isso não é cristão. Nunca foi. À luz da Bíblia, isso nunca foi cristão. O que nós precisamos entender é o quê? Se eu sou cristão de verdade, Jesus está falando, vai acontecer contra mim. Vai acontecer e eu tenho que me alegrar. Jesus passou por isso, eu não quero passar. Agora eu sou aqui, produzindo conteúdo no YouTube para vocês. Vou tentar, não vou prometer não, mas eu vou tentar na edição aí, colocar algumas das mensagens que o YouTube já filtra e bloqueia antes de chegar até mim, mas eu tenho acesso a elas. Com o nível de ofensas pessoais que eu recebo aqui. Vou tentar colocar, mas se for muito sério, eu não vou poder não, senão o YouTube derruba o vídeo. Tô aqui produzindo conteúdo para vocês, cristão, na internet. Aí alguém vem, me xinga, me insulta, me ofende, eu me sinto, né, ofendidinho, eu vou e processo essa pessoa na justiça. À luz da Bíblia. Isso é comportamento cristão, gente? Isso é comportamento de um falso cristão. Porque a Bíblia está falando que se eu sou cristão de verdade, se eu estou em Cristo, eu tenho que me alegrar desse tipo de coisa. O mundo não está me insultando porque eu sou o Pedro Henrique. O mundo está me insultando porque eu sou cristão. A minha identidade está em Jesus Cristo. Outro modelo de perseguição, Hebreus capítulo 10, versículo 32. Abri para vocês aqui agora, outra forma de perseguição que vai ocorrer, né? Na verdade já ocorreu na história da igreja e vai continuar ocorrendo. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, ou seja, depois de receber fé para crer, né? Ganhaste, olha o que ganhou. Você foi iluminado por Jesus Cristo. Você creu no Evangelho de Jesus. Oh, eu vou ganhar carro, casa, bênção, igual os neopentecostais dizem. Não. Depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, de chacota, de zombaria, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, gente? Que a forma de perseguição vai acontecer com insultos, com ofensas, com chacotas, com violência, com perseguição, com encarceramento, com confisco de bens. Está preparado para quando esse dia chegar e bater na sua porta? Está preparado? Quando você for processado, por chamar, por exemplo, um herege de herege, das pessoas baterem na sua porta, você tem que pagar indenização, multa. Isso vai ser cristão. Você, que nem o pastor Caio Modesto, ele pregou o que a Bíblia fala acerca da homossexualidade, a Polícia Federal mandou lá uma intimação para ele. Está preparado para isso? Porque só quem é cristão de fato vai vivenciar isso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas...
Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar vocês em prisão, para serem postos à prova, e vocês terão tribulações de 10 dias. Isso aqui é escatologia. Quando João recebe essa revelação de Jesus Cristo, o Senhor fala para ele: João, anota aí, porque essas coisas aqui é o que deve acontecer. E esse deve acontecer aqui não é que pode ser que aconteça. Jesus está usando essa palavra no sentido seguinte: eu determinei, isso vai acontecer. É um imperativo, é uma ordem do Senhor dada, que a perseguição vai vir contra os cristãos e nós seremos provados. Perseguição estatal, gente. Se você fizer a leitura de Apocalipse, eu não vou ler não, que é muito grande. Capítulos 4 e 5 é perseguição estatal contra a minha vida e contra a sua, que pode acontecer. E nós estamos confiando, depositando a nossa esperança no político de direita e no político de esquerda. Ah, o Messias, o Salvador, o Pai dos pobres. Ah, o da caminhada. Ah, o outro da esquerda. Gente, não confiem no mundo. Ah, pastor, mas ele tem um discurso político lindo com as pautas cristãs. Ah, pastor, mas ele abraça os valores da Bíblia. É político mundano. Analise as obras. A salvação do povo de Deus, a esperança do povo de Deus não está na política, não está no Estado. Porque uma hora, esses que estão em nome de Cristo agora, abraçando as nossas pautas, serão os primeiros a se voltarem contra mim e contra você. Não se engane, gente, eu estou lendo Bíblia. É Bíblia para você. Então agora, ok, pastor, o senhor já falou que nós não devemos confiar em políticos, nós não devemos nos espantar com isso, nos assustar com isso, então como é que a gente deve agir? Antes de ler a Bíblia com você, eu estou aqui, ó, com a obra da patrística, Os Pais Apologistas. E eu quero ler com vocês um trecho, alguns trechos, na verdade, da carta de Diogneto. Olha o que diz. Os cristãos naquela época já estavam experimentando martírio, perseguição, violência, e um escritor cristão, ele respondendo ali a um ímpio, um pagão que queria conhecer mais sobre a fé cristã, olha o que ele fala sobre como os cristãos eram tratados e como eles reagiam no meio dessa perseguição. No capítulo 5 dessa carta, carta a Diogneto, os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo os desejos da carne. Passam os dias na terra, mas sabendo que são cidadãos dos céus. São obedientes das leis escritas, mas as superam com a própria vida. Amam a todos e por todos são perseguidos. São mortos e restaurados à vida. Fazem o bem, mas são punidos como malfeitores. Mas quando punidos, ficam alegres como se estivessem ganhado a vida. São atacados pelos judeus como hereges e perseguidos pelos gregos. No entanto, seus acusadores não conseguem achar justificativa para o ódio. Conseguiu perceber? Os cristãos, o que eles faziam no meio da perseguição? Primeiro, se mantinham fiéis. Eles mantinham a sua consciência, o seu entendimento de que não pertenciam a esse mundo, mas que eram cidadãos dos céus. Outra coisa, eles continuavam fiéis, não andavam segundo o curso do mundo. Mais uma coisa, eles amavam, eles exerciam misericórdia, eles viviam para a glória de Jesus Cristo de tal maneira que nem os judeus, nem os gregos que os perseguiam, conseguiam achar motivo para fundamentar o ódio contra aquelas pessoas. Eles superavam as expectativas legais da época. Só que aí chegava o ponto que o ódio era tão crescente, eles eram mortos, assassinados, martirizados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quando isso acontecia, quando batia-se o martelo e a punição era anunciada como um cristão, contra um cristão, o que é que a epístola nos ensina? Que eles se alegravam. Para eles era como ganhar a vida. Paulo fala sobre isso, Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo está ali, ó, na iminência de ser martirizado, na iminência de morrer por Jesus Cristo. Ele fala o quê? Para mim, gente, o viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui na terra, vou viver para Cristo. Mas, se eu morrer, é lucro, porque eu vou partir e vou ver o meu Senhor. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que existirá ali uma série de pessoas que vão ser martirizadas, a igreja passando pela grande tribulação, e essas pessoas vão chegar e ser recebidas lá na presença de Deus como? Com exultação, com grande alegria. Os perseguidos na grande tribulação, a igreja perseguida na grande tribulação. Essa ideia que está sendo vendida aí de que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar pela grande tribulação, isso é um absurdo, gente. Pergunta para um cristão do século II, finalzinho do primeiro, início do segundo, essas pessoas que estavam sendo incendiadas pela fé cristã. Pergunta para eles se a igreja não passaria pela grande tribulação. Quer uma tribulação maior do que ser queimado junto com a sua família por conta do Evangelho de Jesus Cristo? Em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, olha o que o evangelista diz. Lucas 6, 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É Jesus falando, gente. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele foi conduzido como uma ovelha muda ao matador. Então, o exemplo é esse. Eu não devo ofender, o cara é comunista.
Hoje tá na moda, né? Eu sei que muita gente vai me xingar por esses termos que eu tô usando, mas é a Bíblia. Eu tenho que odiar o comunista? Ah, o cara tá falando de aborto. Eu também sou totalmente contrário. Isso não é um valor que um cristão tem que defender. O cara tá falando de ideologia de gênero. Sou totalmente oposto. Também odeio o comunismo, a ideia, o sistema comunista. Odeio. Mas eu vou odiar as pessoas? Eu vou ofender as pessoas? Como a gente tem aí os políticos representantes do cristianismo ofendendo, zombando, fazendo chacota dessas pessoas? De maneira nenhuma. Nós devemos amar, ó, fazer o bem, bem dizer o que nos maldizem. É essa a orientação bíblica. Não estou aqui militando, não estou politizando. Estou fazendo o que a Bíblia manda. Eu olho para um comunista, eu olho para um esquerdista, seja lá o que for que está na pauta do momento aí, ou para o direitista ou bolsonarista. Eu tenho que ridicularizar ele, eu tenho que ofender ele, eu tenho que insultar, maldizer? De maneira nenhuma. Eu tenho que amar. É a Bíblia que está dizendo. Se você não concorda com isso, aqui é Jesus, tá? Isso aqui é Jesus quem fala. Se você não concorda com isso, você não é cristão, você não pode ser cristão. Agora, se você entende que isso aqui sai da boca do próprio Jesus, eu e você devemos nos conformar, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Porque vai intensificar. Essas coisas que nós estamos vendo no carnaval, ano após ano, Jesus sendo arrastado aí pela Marquesa de Sapucaí por uma pessoa vestida de diabo, vai aumentar. Vai chegar um dia que você estará no culto na sua igreja e pode ser que entre pessoas armadas lá, como aconteceu na Nigéria, e cometam uma chacina. E aí? Onde está a sua alma hoje? Por fim, para a gente encerrar, eu quero até deixar para vocês aqui, já está até separado, Atos capítulo 5, verso 41. O que é que o Senhor nos diz, o que é que o Senhor nos orienta sobre as perseguições do nome dele? Os discípulos, os apóstolos, agora eles estavam exercendo já a função apostólica, eles foram espancados no sinédrio e impelidos a não pregar mais o evangelho. Foram ali espancados, assim, apanharam até falar chega. O que a Bíblia, Lucas, que escreveu ali Atos, nos diz que aconteceu com relação a eles? Eles procuraram a justiça? Os apóstolos do Senhor, eles bateram na porta dos tribunais e falaram, olha, fomos espancados. Não. E eles incitaram revoluções armadas, violência? De maneira nenhuma. Os cristãos, não, nós temos que trocar o governante de Roma, nós temos que eleger uma outra pessoa para nos representar. Também não. Olha o que a Bíblia diz. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Gente, eu sei que é um pensamento contraditório para a nossa mente, porque o evangelho muitas vezes ele é loucura para quem não crê, ele é escândalo para quem não crê. Mas nós que somos cristãos, quando insultados, quando ofendidos e quando espancados pelo evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ter alegria. Imagina, quando a pessoa te ofende, te bate por causa de Jesus Cristo, sabe o que ela está te falando? Eu vejo Jesus em você. E você está se incomodando com isso. Está levando para o tribunal, está levando para o pessoal, está ofendendo de volta. A pessoa olha para você, te insulta, te ofende, te espanca, confisca seus bens, porque ela está dizendo, sem a boca, sem línguas, sem palavras, que ela vê Jesus em você e você está levando isso para o pessoal. Você está se ofendendo. Jesus te ofende? Ser parecido com Jesus te ofende? Olha o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vocês foi concedido a graça de padeceres por Cristo e não somente de crer no nome dele. Olha isso. Aí fora é vendido um evangelho onde as pessoas vão ter promessas, nunca vão passar por dificuldades, bênçãos, bem-aventuranças, Só que o que Paulo está falando? Paulo está dentro da cadeia. Gente, vocês não têm só a graça de crer em Jesus, não. Vocês também têm a graça de sofrer pelo nome de Jesus, completar em vocês mesmos o sofrimento de Cristo. Eu falei com vocês que na quarta parte a gente ia pegar alguns exemplos históricos. Tertuliano, quando ele está falando sobre o martírio e sobre a morte de cristãos pelo evangelho, ele fala que o sangue dos mártires é a semente para novos cristãos. Em nenhum momento na história do cristianismo nós somos encorajados a devolver, a atacar, a nos mobilizar de maneira secular para impedir isso. Nós temos que lembrar daquilo que eu falei com vocês. Foi Deus, foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo quem determinou que essas coisas iriam acontecer. Então, ao invés de retribuir, ao invés de nos movimentarmos para coisas seculares, nós devemos fazer seus pés estão firmes em Jesus Cristo. Quando a perseguição bater na sua porta, você vai negar ou você vai continuar crendo? Porque sem conhecer o Evangelho, sem provar e ver que o Senhor é bom, e sem conhecer as promessas que foram feitas em Jesus Cristo para a sua vida, tanto de bênçãos, bem-aventuranças no reino espiritual do Senhor, quanto até mesmo de sofrimento aqui na terra para a glória do nome dele, enquanto nós não tivermos essa consciência, nós certamente viveremos aí como o mundo, depositando a nossa esperança em políticos, depositando a nossa esperança em pastores, em placas de igreja, na força do nosso próprio braço, nos tribunais, e vamos continuar afastados, distantes daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para mim e para você. Então medite nisso. Veja o que vai acontecer no carnaval. É a intensidade do ódio do mundo contra Cristo e, por consequência, a minha vida e contra a sua vida.
A pergunta que eu deixo para você é, quando o mundo olhar para você, quando a lupa do mundo estiver apontada para a sua vida, eles vão poder te acusar de se parecer com Cristo, ou eles vão olhar para você e passar indiferentes? Não, esse aí é só mais um dos nossos. Medite nisso, amém? Se você quiser aprender com mais profundidade a palavra de Deus, eu já quero te convidar a participar do meu curso de teologia comigo. Você vai ter o meu suporte integral, em tempo real, com 7 matérias que vão te auxiliar, que vão te capacitar a amadurecer na fé, principalmente, gente, para enfrentar esses tempos difíceis que estão vindo por aí. Então, se você quer aprofundar no conhecimento da palavra, ter esse domínio à luz das Escrituras, aprender de maneira profunda, entender para poder preparar a sua vida, a sua casa, a sua família, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários, para você se juntar a mim, porque vai ser motivo de grande alegria no Senhor caminhar com você, tá bom? Tem acesso vitalício, tem certificado, tem diploma, tem materiais em PDF, apostilas, e-books, mapas mentais, tudo para te capacitar no conhecimento da fé, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo o nosso conteúdo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.